Olá, olá, sejam todos bem-vindos a uma live especial aqui à noite. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. O que acontece, pessoal? Ontem eu tava, curiosamente, né? Ontem eu tava vendo aquele documentário do João de Deus. Comecei a ver, não terminei, né? E sei lá por qual motivo, por um desses motivos ficam entre a coincidência e a mística, né? Uma série de pessoas começou a me escrever hoje sobre sobre como ter uma vida espiritual e sobre as dificuldades de ter uma vida espiritual, né? E eu não sou um guru, eu não sou eu não sou mesmo um guru. Eu sou um pobre diabo feito vocês com algum, sei lá, com alguma coisa a mais, isso é inegável, né? Mas não creio que a diferença seja tão grande assim, né? Tão grande assim mesmo, e não falo isso por humildade, falo porque é, né? E aí algumas pessoas aqui muito aflitas até, estava conversando com uma agora, bastante aflita sobre a sua vida espiritual, e eu queria conversar um pouquinho só com vocês sobre esse assunto, tá? Então, existem algumas dificuldades aí para que a pessoa tenha uma vida espiritual que dê algum fruto, né? E, e essa pessoa em concreta que estava falando comigo agora estava falando assim: Ítalo, eu não sei se eu começo pelo trabalho, ou se eu começo pela vida espiritual, ou se eu começo, sei lá, por alguma outra coisa. O que acontece é o seguinte, olha, e aqui que está o papo sério, desculpa esse papo mais pesado assim no final do domingo, né? Foi um domingo bastante proveitoso aqui para mim, para minha família. Então, acordei, não acordei muito cedo, né? Mas acordei a tempo de tomar café da manhã com as crianças, que já tinham feito café. Então comi um pouquinho de ovo com eles, né? Um ovinho mexido que eles tinham preparado, eles e a Sâmia. E a gente ficou por aqui, né? Então eles lavaram meu carro, fiquei conversando com eles, fiquei beijando muito meus filhos, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, é ficar sentindo ali a, a presença deles, né? O corpinho deles, a voz deles, o desenvolvimento deles. Isso realmente me dá uma alegria do tamanho do mundo. E o domingo foi um pouco isso, assim, né? Não comi nada, né? Fiz um pequeno jejum hoje, vim comer agora um pouquinho ali com a Samia, que está lá, né, preparando as aulas dela, né? Porque minha esposa trabalha, além de trabalhar em casa, ela também tem uma função que é uma função absolutamente relevante para a vida de vocês, que é formá-los naquilo que nossos pais não nos formaram, e não nos levem a mal. Nisso não vai crítica nenhuma, vai simplesmente um olhar de amor e de cuidado e de responsabilidade, né? Então a gente não recebeu muitas coisas dos nossos pais, e não foi nem um pouco por maldade, né? Foi por dificuldade mesmo. Era outra época. Era uma época na qual tudo estava muito, 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 muito confuso. E essa ideia da vida espiritual, que essa pessoa, uma paciente, né, uma ex-paciente minha, já se tornou uma funcionária, e que hoje a gente de vez em quando troca algumas conversas através do direct, estava bastante aflita, falando da dificuldade da vida espiritual dela, e mostrando uma confusão muito presente na vida de todos vocês, tá? Uma confusão que, que, que mistura a vida espiritual com o trabalho, com o namoro,
vida física e com os desejos mais altos e as incapacidades restritas. E de fato, eu acho que uma das minhas funções aqui nesse mundo chamado Instagram e internet, que me dá alguma voz, é algo absolutamente absurdo, se você for parar para pensar. Eu abrir uma câmera e ter metade do Maracanãzinho me assistindo, me ouvindo com atenção, com profunda atenção. 5.000 pessoas daqui a pouco quase vão estar aqui me ouvindo, numa live na qual não houve nenhum tipo de anúncio, nenhum tipo de tráfego, simplesmente foi aberta. Isso para mim significa alguma coisa, significa que vocês querem ouvir o que eu tenho para dizer, e o que eu tenho para dizer para vocês é uma coisa: nunca, nunca, nunca percam de vista um traço característico da nossa formação e do nosso povo, que é o traço chamado superstição. O brasileiro, ele é um povo profundamente supersticioso, e ontem, ao ver uma parte do documentário do João de Deus, eu não vi todo, tá? O que ficava claro ali, para mim não ficou claro ainda a personalidade desse sujeito, não chegou lá, mas ficou bastante claro a superstição do povo, a superstição de um curandeiro, a superstição da espera da palavra revitalizadora ou revigorante ou reestruturante de um guru, coisa com a qual eu sempre me identifiquei ao avesso, ao oposto, dizendo no início, em tom bastante sério, que alguns levavam na brincadeira, e porque eu também escrevia de modo jocoso, de tão absurdo que a coisa soa, eu sempre escrevi: eu não sou seu guru, e eu nunca fui seu guru mesmo, né? Para começar, eu não tenho um instituto. Se você quiser chegar perto de mim hoje, você não consegue, né? Se você quiser tocar em mim, você não consegue. Se eu quiser tocar em você, eu não consigo. Eu realmente não sei onde você está, né? Você não sabe aonde eu moro, você não sabe aonde é o meu instituto, porque não existe um instituto Ítalo Marcilli. Não existem graus de hierarquia. Não existe uma pretensão de participar de um círculo mais íntimo do DOC. Tudo que eu falo às claras, né? Então eu estou aqui com vocês falando para 5.000 pessoas às claras. Isso é exatamente o oposto do que faz um guru, né? Exatamente o oposto do que faz um guru. Esse João de Deus, eu não conheço a figura dele, eu não conheço a personalidade dele, eu não conheço as fraquezas dele, eu não conheço a fraqueza dele, eu não conheço sequer os crimes que ele cometeu. Ouvi falar pela mídia, coisa que para mim significa muito pouco também. Mas tem um documentário dele rolando no Netflix, comecei a assistir ontem, dormi no meio, estava bastante cansado. Mas o que ficou bastante claro para mim ali, e é uma coisa que eu gostaria muito, isso eu quero que vocês prestem atenção nesse instante, já comecem a semana assim, e talvez isso seja um divisor de águas na vida de vocês. Um divisor de águas na vida de vocês, que é o assunto chamado superstição. Tá? Existe sim um elemento mágico no mundo que é impossível negar. Esse elemento mágico no mundo é o que a gente chama de imaginação, é a projeção, é a capacidade que a nossa liberdade tem, a nossa liberdade enquanto aquele elemento reestruturante do passado e projetivo do futuro, tem de criar, por assim dizer, uma vida nova, tá? Uma vida nova, uma vida na qual o passado não é apagado, mas o passado ele é refeito na ordem da graça a partir de uma liberdade uma liberdade conquistada e uma liberdade trabalhada, ok? Essa é a única capacidade humana. Eu vou falar para vocês uma coisa que é bastante óbvia e que talvez seja bastante frustrante e choque muitas pessoas, mas a superstição, ela é o caminho próprio da perdição, porque a superstição, ela mata a liberdade humana. A superstição é aquele conjunto de recursos, materiais ou não, rituais ou não, que uma vez que eu faço, eu pretendo dominar o futuro.
Eu pretendo dominar uma ação. Eu pretendo dominar o amor de uma pessoa. Eu pretendo dominar o resultado de uma carreira. Eu pretendo dominar uma capacidade intelectual que se abre para mim. A superstição para o Brasil é o que mata a nossa possibilidade enquanto nação. A gente tem 5 mil pessoas aqui ouvindo a gente nesse preciso momento. Se 5 mil pessoas hoje abrirem mão definitivamente da superstição, a gente começa de fato a fazer uma revolução benéfica, por assim dizer, uma revolução do bem. Não existe, olha só, a superstição é um expediente que mata a liberdade. Eu volto a falar para você, a superstição mata a liberdade. Bater 3 vezes na madeira, por exemplo, fazer uma simpatia, procurar um guru que através do seu toque, através de uma entidade que baixa nele, e preste atenção, isso mata a única coisa que você tem de humana. A única coisa que você tem de humana chama-se liberdade. É a sua liberdade, a liberdade é o elemento que você tem para que você possa, com a sua vida, responder à graça de Deus. Desse modo, entenda, não existe distinção, não existe assim, primeiro vou resolver o trabalho, depois eu vou resolver a minha vida religiosa, depois eu vou resolver a minha vida amorosa. Essas coisas todas elas acontecem juntas. Né? Juntas. Então esse que é o ponto. Eu tenho certeza que metade do Brasil tem medo de quebrar um espelho. Metade do Brasil tem medo de passar por debaixo de uma escada. Metade do Brasil tem medo de deixar o chinelo virado de cabeça para baixo. Metade do Brasil e assim por diante. E assim por diante. É ou não é verdade isso? Fala, isso é um dos traços mais corrompidos da alma do brasileiro. Isso no fundo, de fato, chama-se falta de fé. Falta de fé. A fé do brasileiro é ainda uma fé muitíssimo pueril, mas muitíssimo pueril. É a fé de quem não tem fé. Entenda, a sua fé, e eu não estou querendo te acusar, eu só estou querendo descrever um movimento que existe em você. A sua fé ainda é superstição. A quantidade de pessoas que têm medo de gato preto, que não conseguem fazer carinho no gato preto. Ou as pessoas que, para começarem bem um ano, jogam lentilha por trás dos seus ombros, ou pulam as 7 ondinhas. É absolutamente necessário rever, mas é absolutamente necessário rever esse tipo de coisa se você quiser ter uma vida adulta. Você precisa vencer esse tipo de coisa, você está entendendo? Agora, quando eu falo de vida adulta, veja, eu não estou nem falando ainda de vida espiritual, porque esse tipo de coisa simplesmente é incompatível com a vida espiritual. Hoje é domingo, o sujeito sai da missa e supondo que haja uma escada próximo à saída da igreja, esse sujeito ele vai dar meia volta e não vai passar por debaixo da escada. E ele não vai passar por debaixo da escada porque ele tem medo que algo caia na cabeça dele, não. Ele não vai passar debaixo da escada porque ele tem medo de ser amaldiçoado. Sabe-se lá por quê. Eu estou falando alguma coisa que é estranha para vocês ou não? Isso é o que está na cabeça de 50%, para não dizer mais, dos brasileiros. Deixa o chinelo virado de cabeça para baixo se a primeira coisa que aparece na tua cabeça é minha mãe vai morrer. Olha, eu precisei fazer esse esforço, eu tinha 14 anos, né? Eu já tenho 36. Mas com 14 anos eu fiz esse esforço, eu falei assim, olha, vamos ver, talvez a minha mãe morra. Eu vou deixar o chinelo virado de cabeça para baixo, porque isso não tem sentido algum. Bem, minha mãe está vivinha da Silva até hoje. Você está entendendo? Minha mãe está vivinha da Silva até hoje. Olha, é necessário dar um basta para esse tipo de pensamento, para esse tipo de relação com o mundo. Para esse tipo de relação com o mundo. Deixa eu falar você para uma coisa. Essas manipulações sutis da realidade,
tá? Os feitiços, as bruxarias, tá? Os trabalhos. Eu vou falar para vocês uma coisa que é meio pesado. As coisas todas existem. Não somente existem, como elas têm poder. Deixa eu te dizer diante de quem essas coisas têm poder. Essas coisas elas têm poder de quem não está na graça de Deus. Ponto. Ponto. Se você é um sujeito que está na graça de Deus, e você sempre vai ter dúvida se você está na graça de Deus ou não, mas enfim, se você busca estar na graça de Deus, entenda o que é estar na graça de Deus. Esquece coisa de religião, esquece isso. Só ouve o doc e ouve como a sua cabeça funciona, sobre como a sua cabeça opera, tá? O que é estar na graça de Deus? Estar na graça de Deus é, na prática, estar confessado uma vez por semana, ir à missa. Você precisa de pouquíssimas coisas para você estar na graça de Deus. Você está entendendo? E óbvio, tentar fazer o bem, tentar não fazer o mal, etc, etc, etc. Tá? Agora, o surpreendente é que há pessoas que se confessam, que vão à missa e que ainda assim são mais regidos pela superstição, do que por qualquer outra coisa. Né? Por qualquer outra coisa. Você concorda comigo que, diante desse cenário, que é um cenário real, a gente não tem como falar sobre espiritualidade ainda? A gente não tem como falar sequer sobre vida humana ainda? Como é que eu vou conversar sobre articulação? Preste atenção nisso aqui, vem aqui comigo. Como é que eu vou conversar sobre articulação entre trabalho, amor e religião com uma pessoa que tem medo de gato preto ou de deixar o chinelo virado de cabeça para baixo porque a mãe vai morrer? Perceba a desconexão, perceba assim, a falta de unidade, de crença. Dito de outro modo, perceba a fraqueza dessa pessoa. Perceba a fraqueza dessa pessoa. Né? Então, olha, essa aqui é a coisa. Eu falo, olha, a verdade é a seguinte, você quer ter um preparo para a vida espiritual, independente da sua religião, você quer ter um preparo para a sua vida espiritual, você precisa de pouquíssimas coisas, mas pouquíssimas, mas são muito poucas, que somente um sujeito que é muito implicante não fará. Você precisa estar batizado, você precisa estar confessado e ir à missa. E eu não estou dizendo o seguinte, que todo mundo que vai à missa e está confessado não é supersticioso. Pelo contrário, os católicos, eles são mais supersticiosos do que os ateus, ou do que as pessoas que estão por aí vivendo. Você está entendendo? A quantidade de pessoas católicas que eu conheço, e protestantes então, sobretudo protestantes, que são supersticiosos, é um número sem conta. É um número sem conta. Olha, esse tipo de superstição, ele tem que acabar hoje. Mas é hoje que esse negócio tem que acabar. Você está entendendo? Você tem que conseguir olhar para uma escada e imaginar o seguinte, isso é uma escada. Um gato preto é um animal da natureza. Um chinelo é um utensílio que serve para eu não pisar no molhado ou na coisa suja. Aí você tem que se decidir, meu filho. Ou você é um protestante, você é um católico, você é uma pessoa de fé, ou você é um supersticioso. Isso é... Olha, quer dizer uma coisa? Vocês adoram falar de religião, né? Vocês pedem para eu rezar o terço com vocês. Vocês pedem para eu dar aula de doutrina. A minha esposa dá aula de doutrina, né? Eu mesmo já pensei em começar a dar aula de religião, de espiritualidade para vocês. E tem uma coisa que eu não vou fazer antes, eu não vou fazer isso antes de matar a superstição e a idolatria no peito de vocês. Eu não vou fazer isso. Não, porque não tem como, isso não vai bater em lugar nenhum. Quando eu falar para vocês rezar o terço, isso vai entrar na caixinha da superstição. Vocês vão começar a ficar neuróticos. Por quê? Porque vocês vão começar a achar que a oração do terço é um elemento supersticioso, ou seja, é um elemento de sorte, é um tipo de amuleto, é uma coisa que se você não fizer, vai cair vão recair sobre você maldições. Entenda, o amor de Deus ele é profundamente genuíno, verdadeiro e generoso.
A superstição ela tem que morrer hoje, meu filho. Mas a superstição tem que morrer hoje. Você tem que olhar para a realidade e entender o seguinte, olha, as coisas materiais na realidade elas existem, ok? Outra coisa, os feitiços e as bruxarias existem. Feitiço e bruxaria não pega em quem está em estado de graça ou pretendendo estar em estado de graça. É urgente lotar os confessionários. Essa semana eu relato para vocês uma coisa com um pouco de vergonha, inclusive, e não relato isso para... Eu não relato isso para nenhum tipo de exaltação do meu trabalho, mas eu fui a uma capela aqui próxima de onde eu moro, e nesse mesmo dia que eu fui à capela num horário que não tinha ninguém praticamente, eu em geral vou à capela em horário que não tem ninguém, né, para poder fazer a minha oração em paz, porque senão as pessoas elas aparecem, pedem para tirar foto, nada contra, eu tiro com todo o amor do mundo, mas eu também preciso da minha vida espiritual. E nesse mesmo dia eu encontrei uma pessoa, no primeiro lugar, que me olhou e começou a chorar e falou: doutor Ítalo, muito obrigado, eu vim aqui me confessar hoje por sua causa. Eu abracei e falei: que bom. Minutos depois, outra pessoa, a mesma coisa: doutor Ítalo, se não fosse pelo senhor eu não estaria aqui me confessando hoje. Falei: que bom, faça isso. Agora, a gente precisa, de fato, de uma multidão de pessoas se confessando toda semana. Toda semana, você está entendendo? Toda semana vocês têm que se confessar. É assim, ó, é para lotar os confessionários, é para ter fila nos confessionários. É para que o confessionário seja assim, mais cheio do que o Detran, mais cheio do que o INSS, mais cheio do que as extintas agências do Itaú. É para ser cheio, aquilo é para ser cheio de gente se confessando. Entenda como se confessar. Preste atenção no que eu vou falar para ajudar meus amigos padres. Confissão não é consultório psicológico. Confissão é uma acusação clara, concreta e concisa. Então é assim: padre, eu pequei, não fui à missa ao domingo por preguiça. Ponto. Não é assim: então, senhor padre, você sabe como é que é, eu tenho muitos filhos, e os filhos eles demandam muito, e a minha sogra apareceu lá em casa, aí você sabe como é que é, eu fiquei sem graça de sair de casa para poder ir à missa, e meu marido, que não é muito católico, ia começar a achar que eu estava abandonando a família dele, e aí quando eu fui ver já era 8 da noite, a única missa que tinha era às 8h10, aí já não ia dar mais tempo. Não perturbem a paciência dos padres, não é assim que se confessa. Você está entendendo? E não adianta se confessar para Deus, você tem que se confessar para o padre, porque é ele que vai te dar a graça sacramental. Você está entendendo? Se confessar para Deus, ele é um passo anterior e necessário à confissão auricular e sacramental. Não importa a tua religião. Se você é batizado, você tem que fazer isso a partir de amanhã. A partir de amanhã, você está entendendo? Você vai ver que é uma coisa estranha, é uma coisa humilhante. O padre não vai te dar nenhum conselho brilhante. Ele não é um psicólogo, ele não é um santo, ele não é um cura d'ars, mas ele te dá uma coisa chamada graça sacramental. A graça sacramental, ao contrário da superstição, a graça sacramental é aquilo que te falta para que essas confusões da tua cabeça acerca do lugar da religião, do trabalho, da família, da prosperidade e da carreira e dos filhos e do marido, etc., para que isso tudo vá embora. Preste atenção, a confissão ela é assim, ó. A confissão ela é assim: padre, pequei, me arrependo por ter faltado à missa neste domingo por preguiça. Ponto. Padre, pequei, me arrependo por ter respondido de forma imprudente a uma colega do trabalho, dando espaço para infidelidade. Ponto. Padre, pequei, ri de uma piada sem graça acerca da Santa Igreja por fraqueza. Ponto. Ponto. Clara, concreta, direta e concisa. É assim que se confessa, você está entendendo? Consultório, padre, veja bem, confessionário não é consultório psicológico. Não é consultório psicológico. E se o padre fala assim: ah, meu filho, isso não é pecado, você fala: padre, mas isso me acusa na consciência e eu entendo que eu ofendi a Deus, me dê absolvição, por favor. Ponto. Ponto. É assim que funciona, né? E se ele te der uma penitência louca, do tipo, sei lá, não consigo nem imaginar, né? Fazer uma penitência assim, você não vai cumprir, você fala assim:
Padre, por gentileza, o senhor pode fazer uma permuta desta penitência para que eu possa cumpri-la agora? É assim que se faz. É assim que se faz, você está entendendo? Assim, olha, penitência de padre é assim, ó, reza uma Ave Maria e 2 Pai Nosso. Isso é penitência que o padre dá. Então você pede para ele uma permuta. Você fala assim, olha meu filho, então tá, para você ter o perdão, você precisa subir a escadaria da penha de joelho, fazer uma obra misericórdia do corporal para o mendigo e ler a Bíblia inteira. Você fala assim, padre, muito obrigado pelo seu carinho comigo, eu entendo a gravidade do meu pecado, mas eu não vou conseguir fazer isso. O senhor pode fazer a permuta por uma penitência que eu possa cumprir agora, porque pode ser que eu morra daqui a 2 segundos, então eu preciso ter ela cumprida. Vocês têm que ter essa clareza quando vocês forem se confessar. Você está entendendo ou não? Então, assim, ó, é clara, concreta, direta, concisa, e a penitência ela tem que ser imediata. O padre te passou a penitência, assim, ó, vai, rezou um salmo. Bem, já é exagero. Você sai dali, abre o celular e reza o maldito salmo que ele mandou você rezar. Ponto. Você está entendendo? É assim que faz. É assim que faz. Agora, é o seguinte, uma pessoa que não tem essa prática, é evidentemente que ela vai ser supersticiosa. Por quê? Porque ela troca o sinal. Ela troca a graça sacramental, ela troca a graça divina, ou seja, que vem dos céus, por uma manipulação dos elementos materiais. E ela acha que ela tem controle do mundo material. Você está ouvindo? Então, olha só, amanhã é difícil porque amanhã é segunda. Os padres, em geral, descansam as segundas-feiras porque trabalharam muito nos domingos. Ainda assim é possível. É assim, ó, fila para confissão. Fila para confissão. Você está entendendo? Não importa se o padre é TL, se o padre ele é estranho, se o padre é meio diferente, se o padre falar falar a fórmula da confissão, você está entendendo? Você vai lá e você recebeu a graça. Ah, Ítalo, eu tenho muita vergonha do meu pecado. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sou padre, eu sou psiquiatra. Mas há algo de semelhante entre o meu ofício e o ofício dos meus colegas, meus irmãos, né, meus pais padres, que é ouvir toda a sorte de merdas que vocês falam. Deixa eu falar uma coisa sobre toda a sorte de merda que vocês falam. Não há nenhuma novidade nelas. Nenhuma. Nenhuma. Você está entendendo? Não há nenhuma novidade não há nenhuma. Tá? Assim, é tudo igual. É tudo igual. Entende? É tudo exatamente igual. É tudo exatamente igual. Vocês fizeram as mesmas coisas, todos vocês fizeram as mesmas coisas. Assim, a pior das pessoas que está aqui me ouvindo, pior coisa que essa pessoa fez foi ter matado a mãe, esquartejado e enterrado no quintal. Falou, olha, isso o goleiro Bruno já fez. Todo mundo já sabe que isso pode ser feito. Não tem nada pior que você possa ter feito. Você está entendendo? E assim, ó, os pecados eles são todos, infelizmente, né? Na abertura de Ana Karenina está escrito que as famílias são todas infelizes do mesmo modo e cada uma infeliz a seu modo. Pois eu diria o contrário, eu diria o inverso, absolutamente o inverso. Olha, a infelicidade ela é sempre igual e a felicidade sim. Essa é completamente distinta para cada um. Né? É completamente distinta para cada um. E veja que eu não estou nem falando de diretor espiritual. Eu estou falando simplesmente do ato da confissão. O ato da confissão é só isso. E não adianta você querer falar assim, então eu me confesso direto com Deus. Eu sei, meu amor, eu também me confesso direto com Deus e me confesso com um sacerdote. Que ali no sacrário, no confessionário, ele está em persona Christi. Ele não é ali o padre Mateus, o padre Henrique, o padre Adílio, o padre Ezequiel. Ele pela graça da ordem, pela graça do sacramento da ordem, ele quando te absolve, ele é o próprio Cristo te absolvendo. Você está entendendo? Olha, é isso. É isso. Aí você fala assim, eu não acredito muito nisso. É claro que você não acredita. Por quê? Porque a crença, a fé, ela é um fruto da religião. A fé, ela não é o início da religião, ela é o fruto dela. Então você precisa praticar isso
por meses, talvez por anos. E aí deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que custa você toda semana chegar numa igreja e se acusar dos seus pecados? Confessar, ou seja, trazer à tona verbal, não apenas mental, aquelas coisas que te desviam do seu caminho, te desviam da biografia. Não é? E pode ser que você pense assim, com a graça de... Bem, se você é um evangélico que é batizado, vá se confessar. O padre ele vai te orientar. Você está entendendo? Olha, eu não sou protestante por isso. Porque no protestantismo faltam alguns sacramentos. É só por isso. A verdade é que a maior parte dos protestantes... Existe a reunião dos protestantes, o congraçamento dos protestantes, ele é muito superior ao congraçamento dos católicos. Existe ali um ambiente social que é muito mais propício do que o dos católicos, é evidente. No entanto, faltam alguns sacramentos, e é simplesmente por isso, esse é o motivo pelo qual eu não sou protestante. Eu não estou falando isso, não é ao contrário, não é? Eu não estou falando essas coisas porque eu sou católico por essas coisas, por causa dessas coisas. Você está entendendo? Para mim, na minha história, a religião ela foi algo, obviamente foi um caminho, um beijo de Deus na minha testa, que me conduziu até a graça, mas também foi um caminho mais racional. Né? Então não adianta, você quer fazer as coisas bem feitas, você quer trabalhar bem, você quer servir bem, você quer ter força para poder servir a sua família, no seu trabalho, né? Você quer se tornar uma pessoa com mais autodomínio, você quer se tornar uma pessoa que não enche o saco, portanto, dos outros. Eu estou falando para você o seguinte, olha, existe muita superstição no meio brasileiro, mas muita superstição no meio brasileiro. Eu vou falar para você, muitos desses terços multitudinários que são rezados e são rezados em horários... Eu fui o primeiro, né? Eu fui o primeiro a inaugurar essa história do terço às 3 da manhã. E é evidente que eu puxei esse elemento da superstição, porque eu sei que vocês gostam disso, foi proposital, puxei esse elemento da superstição. É 3 da manhã, deve haver alguma coisa diferente. Puxei esse elemento de superstição para apresentar a vocês algo que é mais natural do que qualquer coisa. Você veja que no meu terço, no terço que eu rezei às 3 da manhã há mais de um ano, alguns esperavam ali revelações ou grandes viagens teológicas. O que eu fiz às 3 da manhã? Eu rezei um terço de 15 minutos e acabou. É isso, você está entendendo? É isso que tem que ser feito. Percebe ou não? É simplesmente isso. Existe uma faculdade humana chamada razão, né? Que é a capacidade que a gente tem de perceber a relação entre as coisas desse mundo. Então, pela razão, eu consigo perceber que umas coisas derivam das outras, eu consigo perceber a relação entre as pessoas, a relação entre as pessoas e as coisas, não é isso? Eu consigo perceber consigo perceber equações matemáticas, eu consigo perceber que alimentos saciam minha fome, eu consigo perceber que eu estou agradando ou não aos demais, não é isso? A razão serve para isso. Quando eu acrescento certas práticas, né, assim como o músculo, né, o meu bíceps ele serve para levantar coisas. Então, se eu tiver uma caixa agora aqui de 20 quilos, com o meu bíceps do jeito que ele está, eu consigo levantar. No entanto, se houver uma caixa aqui de 120 quilos, do jeito que meu bíceps está, eu não conseguiria levantar. Então, eu preciso acrescentar práticas ao meu bíceps, práticas à minha musculatura, para que eu consiga um efeito maior no mundo. Percebe ou não? A razão, ela dá conta de perceber uma série de relações deste mundo. Quando a gente começa a falar das relações transcendentais, ou seja, das relações que existem sobre a amizade, sobre o amor, sobre a salvação, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a lealdade, sobre a justiça, sobre o ódio, ou seja, quando a minha razão ela precisa de mais força para que ela saia desse mundo e consiga perceber a relação do mundo transcendente, eu preciso de uma prática.
Assim como o meu bíceps precisa da prática da musculação para que ele seja capaz de operar de modo mais excelente nesse mundo, a minha razão ela precisa de uma prática. E o nome desta prática é religião. A religião é aquela prática que faz com que a minha razão consiga alçar voos mais altos e perceber a relação do transcendente. Consiga perceber aquelas relações que a razão sozinha não dá conta. Entenda, ainda é razão, mas é uma razão amplificada pela prática da religião. Essa relação, essa razão amplificada pela prática da religião é o que a gente chama de fé. A fé não é exatamente acreditar naquilo que não se vê. Não é isso. Não é isso. Isso é o equivalente a dizer o seguinte: tem um peso ali de 120 quilos e meu músculo não dá conta de levantar, né? Então eu preciso de fé para imaginar que eu consigo levantar aquele peso de 120 quilos. Não, você não precisa de fé, você precisa do mesmo músculo, porque é ele que vai levantar aquela caixa, ok? Mas essa fé, entre aspas, chama-se musculação. Ou seja, a fé, entre aspas, nesse caso bastante prosaico, vulgar, que eu estou criando aqui, a fé, entre aspas, ela na verdade ela é alcançada pela prática habitual da musculação. Percebe ou não? Ou seja, analogamente, uma analogia bastante imperfeita, mas didática, profundamente didática. Perceber certas coisas como a vida eterna, perceber certas coisas como o amor do próprio Deus, perceber certas coisas como o valor da amizade, o valor da lealdade, não são coisas da fé puramente. Ou seja, essas coisas eu acredito. Não é assim que funciona. A fé, entenda, a fé ela não é algo em si, por assim dizer. Por assim dizer, perdoe-me as imprecisões, eu poderia ser muito preciso nos termos, mas eu estou aqui com uma pretensão muito mais didática, ou seja, ascética, prática, do que propriamente de professor, né? Então, a religião, ela se acrescenta à sua razão para que você possa alcançar, para que você possa ter força para alcançar essas realidades que estão no mundo da transcendência. Dito de outro modo, a fé é a amplificação da razão através da religião. Nesse sentido, fé e razão andam juntas, como já foi indicado por diversos textos, incluindo um texto papal do Papa João Paulo II, Fides et Ratio. O que eu estou apontando para você aqui agora é o seguinte: uma das coisas que mata essa conexão entre a fé e a razão é aquilo que a gente chama de superstição. A superstição é aquela crença vulgar e injustificada de que coisas extraordinárias, ou seja, coisas transcendentes acontecerão às expensas, ou seja, sem que a sua razão, sem que a sua vontade, sem que você entre em jogo. Por exemplo, o chinelo virado de cabeça para baixo matará a minha mãe. Ou seja, passar por debaixo de uma escada me trará um tremendo azar. Quebrar um espelho, então, são 7 anos de azar. Um gato preto é um mau agouro terrível. Percebe isso ou não? Essa é a minha chamada. Essa é a minha chamada para você nesse minuto, né? Nesse instante agora. Você precisa começar a praticar a religião. A religião é um conjunto de práticas. Eu estou dando para você aqui pouquíssimos elementos acerca da religião. Um dia eu posso falar para você todos os exercícios de religião que eu tenho. Não é? Eu acho que não é o caso ainda agora. Não é? Mas uma coisa para já, é essa semana vocês lotarem os confessionários. Lotarem os confessionários. Ítalo, como fazer um exame de consciência? Né? Olha, de verdade, agora, nesse primeiro minuto, não se importa muito com isso. Né? É evidente que em algum momento a consciência de vocês precisa estar clara para vocês poderem pegar as nuances e distinções daquilo que é e daquilo que não é. Mas eu já garanto para vocês, o acúmulo de tropeços, de desvios, é em grau tão grande
que um exame de consciência hoje não daria conta de examinar, não daria conta de examinar todos os problemas que a gente tem, que você tem. Então, assim, ó, é chegar no confessionário amanhã e falar assim: padre, há anos eu não me confesso e gostaria de começar a ter religião. Eu pretendo fazer uma confissão porque eu quero limpar minha consciência para poder ter mais clara aquelas coisas diante das quais eu preciso amar e diante das quais eu preciso odiar. O senhor pode me ensinar a fazer isso? E um bom padre, ele vai te ajudar, né? Ele vai te fazer pequenas perguntas antes. Você é batizado, meu filho? Se você não for batizado, você vai ser encaminhado para o batismo, né? Ele vai te fazer algumas perguntas. Você está entendendo? Ele vai te fazer algumas poucas perguntas. E a maior parte de vocês porque tem berço, porque é católico, porque foi batizado, né? A maior parte do Brasil foi batizada, né? Vocês vão se confessar e vão começar a ir à missa domingo. Missa domingo é muito rápido, dura 40 minutos, meu Deus do céu, né? É uma pequena coisa que você precisa fazer na semana para começar a praticar isso que eu chamo de religião, né? É muito pouco. Depois a gente pode ir introduzindo outras coisas, mas começa pela confissão e pela missa dominical. Um detalhe acerca da minha personalidade e, sobretudo, preste atenção nisso que eu quero falar para vocês, tá? Sobretudo, acerca da confiança que eu tenho na minha audiência, acerca da confiança que eu tenho em vocês. Eu acho que vocês podem ir mais de uma vez por semana na missa. Mais de uma vez por semana na missa, tá? Existem missas todos os dias. Missa de semana dura, assim, 20 minutos. É colocar na agenda, entrar na igreja e assistir a missa. E veja, uma vez confessado e sem cometer de novo um pecado mortal, vocês podem comungar, inclusive. Né? Claro, com a ajuda do padre, pergunta para o padre, etc, etc. Mas é isso, olha, é bater ponto. É lotar os confessionários do Brasil. Eu quero os confessionários do Brasil lotados. Fila nos confessionários. Fila nos confessionários. Todos os confessionários com fila, né? Todos os confessionários com fila, do Oiapoque ao Chuí, você está entendendo? Na selva e na cidade, no campo e na montanha e na praia, todos os confessionários lotados, não importa se você se confessou pela primeira e única vez durante a primeira comunhão, não importa se você está tendo uma implicância profunda e tremenda com a religião, apenas observe com calma aquelas pessoas que você admira por aqui. Essas pessoas que você admira por aqui, elas praticam alguma religião, por quê? Porque elas entenderam uma coisa, olha, a razão simples, a razão por em si simples, ela não dá conta de me alçar até a transcendência e de me fazer com que eu permaneça lá, né? Não dá conta. Então é isso, olha, matar a superstição. Gatos pretos, escadas, chinelos virados, espelhos quebrados, tudo isso fica um pouco na conta do imaginário juvenil, do imaginário dos adolescentes, do imaginário dos adolescentes que todos nós fomos. Há algo que é profundamente superior e profundamente maior do que isso tudo, que é a graça de Deus. E a graça de Deus, ela se manifesta pra gente nesse mundo através da materialidade do sacramento. Através da materialidade do sacramento. Se eu pudesse, é que eu não posso. Deus não me deu esse dom. Se eu pudesse, eu estaria ao lado de cada um de vocês. Ao lado de cada um de vocês, pegando pela mão e os animando ali do lado, no banco da confissão, no banco que antecede a chamada para a salinha de confissão, conversando com vocês, animando vocês, para uma alma renovada, para uma alegria renovada. Eu gosto de chamar o sacramento de confissão do sacramento da alegria. Porque quando a gente sai da confissão, a gente sai com uma alegria diferente, uma alegria espiritual. É uma alegria, como quem diz, da alma renovada. Não é zerada, mas é de uma alma pronta para o serviço que vem. Com desafios. É claro que também, mais uma vez, não entenda a confissão como algo mágico. Ela não resolve todos os seus problemas, mas ela te põe no trilho. Ela te põe no trilho. Se você pudesse resumir, assim, olha, o que o Ítalo quer fazer aqui? O Ítalo quer que todo mundo se confesse.
todo mundo se confesse com verdade. Todo mundo se confesse com a verdade do coração, entendendo isso que eu estou falando. É ter um acesso à graça sacramental, para que de fato a nossa ação nesse mundo ela possa ser um pouco mais eficaz. E eu aqui falo para vocês uma coisa que muitos de vocês não acreditam. Eu sozinho não posso. Eu tenho uma limitação da inteligência, eu tenho uma limitação física, eu tenho uma limitação retórica, eu tenho uma limitação espacial, eu tenho uma limitação financeira, eu tenho uma limitação espiritual. Eu posso muito pouco sozinho. Agora, 5.000 pessoas que se decidam verdadeiramente a ser santo de altar, pessoas que se confessem com frequência, pessoas que vão à missa, pessoas que entendam que é necessário fazer o bem ao irmão que está ali do lado, pessoas que de fato abandonem definitivamente a murmuração, a maledicência, pessoas que abandonem a superstição, pessoas que de fato olhem para a transcendência e desejem morar lá pela eternidade. Se eu consigo, de algum modo, através do Espírito Santo, tocar o coração de vocês nesse minuto, nesse instante, a noite virá, são quase 11 da noite. O mais provável é que amanhã tudo isso que eu falei vai embora, como quase tudo vai embora. Né? E as vidas, por assim dizer, medíocres e não me resta nenhum outro adjetivo para falar sobre vidas assim, as vidas medíocres, ou seja, as vidas dispersas, as vidas vazias, as vidas sem sentido. O mais provável é que tudo isso aconteça para a totalidade de vocês, mas é possível que alguns de vocês lembrem disso. Alguns de vocês amanhã, ao passar por uma igreja, entrem na igreja e perguntem para a secretária que horas é a confissão. Como eu posso me confessar? Não é? O que eu precisava era de padres aqui, capelães. Eu precisava de capelães do que eu faço. É isso que eu precisava. Eu precisava de padres aqui que se prontificassem. Eu precisava de padres aqui que se prontificassem a fazer a capelania dessa obra pobre, dessa obra tosca, dessa obra quase que vergonhosa que um sujeito feito eu, com cabelo pintado de amarelo, cheio de pecado, cheio de doenças, cheio de deficiência, cheio de dificuldade, mas que tenta amar a Virgem, tenta amar a Cristo, tenta amar a sua própria família, tenta. É óbvio que o meu amor é imperfeito, imperfeitíssimo, e que Deus me perdoe por tudo isso, mas eu precisava de padres aqui, de padres que se prontificassem, padres que dissessem, venham, eu ficarei 12 do mesmo jeito, e não há desculpa para isso. Eu confesso para vocês uma coisa, sempre que me contavam a história do Padre Pio, de que ele ficava 14 horas atendendo confissões, sem comer, aquilo francamente não me emocionava em nada, porque eu ficava 14 horas atendendo meus pacientes no consultório sem comer também, todos os dias. Ou seja, aquilo ali não é a santidade do Padre Pio, aquilo ali é o mínimo do Padre Pio. O mínimo do Padre Pio. Eu ficava 14 horas atendendo as pessoas no consultório. É evidente que uma parte delas me remunerava num certo momento, mas quem está comigo desde o início, sobretudo minhas secretárias, sabem que mais de 80% daquelas pessoas eu atendia gratuitamente porque precisavam ser atendidas. Agora, eu sou um pobre miserável que não tem o sacramento da ordem, que não fui chamado a isso, portanto não posso absolver ninguém. Eu posso ouvir e mover, mas eu não posso mover ninguém. Entende? Então os sacerdotes que me ouvem agora não, de modo algum, ouçam a vida de um cura d'Ars ou a vida de um Padre Pio que ficavam 14, 15, 16 horas atendendo no confessionário e não imaginem que isso é o extraordinário da vida dele. Eu preciso ser duro com os senhores agora. Isso é o básico. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que se espera de um sacerdote ordenado por Cristo. Vocês são sacerdotes eternos pela ordem de Melquisedeque. Vocês têm essa graça de Estado. Não acontece nada ficar 16 horas atendendo no confessionário. Se Deus me desse essa dupla função e me desse a dupla função da ordem
e eu pudesse atender e absolver aqueles que precisam, eu ficaria 16 horas no confessionário atendendo uma multidão de fiéis que têm pecados graves nas suas almas e que iriam para o inferno. Iriam para o inferno porque não puderam receber a graça sacramental por causa dos padres que acham que é demais atender 3, 4 horas por dia. Que acham que é demais atender 3, 4 horas por dia no horário comercial. Horário comercial, horário que as pessoas estão trabalhando. Horário de confessionário, assim, começa às 6h30 da manhã e tem que terminar 10 da noite. Para que as pessoas que trabalham possam ser confessadas. Senão vocês só vão confessar velhinha e vagabundo. Velhinha porque, claro, estão aposentadas, e vagabundos porque não trabalham. Porque não trabalham. Isso é o mínimo que se espera do sacerdote. O mínimo que se espera do sacerdote é 12 horas por dia atendendo no confessionário. Fala, Ítalo, eu não posso porque eu sou pároco. Arranje vigários e alterne o turno com os vigários. Que nenhum sacerdote de nenhuma igreja do Brasil esteja vazio, esteja sem um sacerdote lá pronto para atender essa multidão de penitentes que vai se encaminhar ao confessionário buscando a graça de Deus, se acusando de modo claro, concreto, conciso e direto, sem tornar entendam isso, sem tornar o confessionário um ambiente de psicoterapia. Para psicoterapia eu estou formando meus terapeutas. Eu preciso formar agora os meus padres. Eu iniciei a Academia Atlântico, eu iniciei um ensino de filosofia profundo, robusto e sério. Sei que vai existir um problema diplomático e, claro, não um problema, mas uma adaptação diplomática com os bispos locais, com os superiores locais, etc., para que coloquem seus alunos para estudar na Academia Atlântico, que vai dar boa doutrina, que vai dar boa filosofia. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, eu preciso formar os meus padres. Eu preciso formar os meus bons padres. Os meus bons padres precisam atender confissão 8 horas por dia atendendo confissão. Ninguém morre por atender 8 horas de confissão por dia. Eu atendia 13 horas no consultório. 80% daqueles atendimentos eram gratuitos por uma boa parte da minha vida. E depois uma missa bem celebrada, uma missa na qual o sacerdote suma e apareça apenas a liturgia. É falar o preto e fazer o vermelho. Não tem mistério. O que é a reforma litúrgica? A reforma litúrgica, os padres vão entender o que eu estou falando. A reforma litúrgica é fazer o vermelho e falar o preto. Ou seja, seguir a rúbrica e ler o que está escrito no missal. Ponto. Não tem mistério. É só isso. Eu preciso de bons seminaristas e bons padres sendo formados. Do contrário, não temos o que fazer. Do contrário, eu vou ficar dando murros ao vento. Eu vou ficar falando no deserto feito um maluco. Sem efeito no fundo. Eu preciso formar os meus padres. Eu preciso de bons padres. Não é para falar de Ítalo Marcilli, não é para falar de Guerrilla Way, não é sequer para dizer que eu vi essas coisas comigo. É só para fazer. Entenda que eu não tenho essa vaidade. Ninguém precisa falar de mim, ninguém precisa falar que essas coisas vieram de mim, ninguém precisa falar de nada disso. Mas eu preciso de bons padres e, sobretudo, de bons bispos. Eu preciso de bons padres e bons bispos. Eu preciso de bispos solicitando os seus sacerdotes que atendam, que lotem, que estejam presentes nos confessionários, porque os confessionários eles vão encher. Se houver um padre que saiba confessar, e o que é saber confessar? É ouvir e dar a penitência. É ouvir e dar a penitência, uma penitência clara, uma penitência direta, uma penitência que seja possível ser executada. É um sacerdote que em toda homilia convoque os seus fiéis a lotar os seus confessionários. Em 5 anos isso aqui muda. Não mais. Em 5 anos isso aqui muda. É simples. É simples. Eu tenho uma multidão de sacerdotes que me seguem. Uma multidão de sacerdotes que me seguem aqui. Eu sei disso. Eu recebo convite para palestrar em seminário e não vou por uma questão de humildade, uma questão de eu saber qual é o meu lugar. Eu sei que a minha figura, miseravelmente, mas eu não tiro a razão, a minha figura causa rejeição e eu não quero que nenhum seminarista se sinta
se sinta mal, se sinta coagido pela minha presença lá dentro. Então eu não vou dar palestra, já recebi convite de diversos reitores de seminários. Eu não vou, porque eu tenho cuidado com as almas dos seminaristas mais sensíveis e não quero que nenhuma vocação se perca pela presença de uma pessoa como eu. Então não vou. Agora, os reitores, os sacerdotes, os párocos, os vigários têm que lotar, têm que estar presentes nos confessionários. Tem que estar presente nos confessionários. E os meus alunos, os meus seguidores, é para fazer fila. É uma vergonha que vocês façam uma fila de 4 horas para receber um autógrafo meu na noite de autógrafos e deixem os confessionários vazios. Vergonha, isso é uma vergonha para mim. Alguma coisa eu estou fazendo de muito errado. É uma vergonha para mim. Não é isso que é para ser feito. Não é isso que é para ser feito. Não é isso que é para ser feito. É para lotar os confessionários, é para ajeitar a sua vida religiosa, ou seja, se batizar, casar na igreja quem não for casado, quem for de segunda união, que vive uma vida contrita, mais séria, e confesse. Uma confissão clara, concreta e precisa. Essa que é a coisa. Amanhã é o dia. Amanhã é o dia de vocês lotarem as secretarias das igrejas. Que dia, oi Dona Maria, que dia o padre fulano de tal pode me atender porque eu preciso me confessar? Do que eu vou me confessar? Na hora o Espírito Santo te ajuda. Você não vai saber fazer um exame de consciência ainda e a live não é sobre isso. Né? A live não é sobre isso. Agora, sacerdote do meu coração. 3 horas de confessionário é nada. Imagine que você é um pai de família, que você precisa trazer dinheiro para sua casa, e que você é um psicólogo ou que você é um psiquiatra. Deixa eu te contar uma coisa. Com 3 horas de trabalho, né, você não alimenta a tua casa. Eu entendo. Não arranje desculpas na sua cabeça. Ah, Ítalo, mas é que tem um trabalho do econômico, é que tem um trabalho da pastoral do dízimo, é que tem um trabalho disso, é que tem um trabalho daquilo. Delegue isso tudo. Você não pode delegar o sacramento, meu amor. Meu filho, meu bom padre, você pode delegar tudo. Você pode delegar a pastoral do dízimo, você pode delegar a obra da sua paróquia, você pode delegar a contabilidade do orçamento, você pode delegar a formação da secretária, você pode delegar a formação do Ministério de Música, você não pode delegar o sacramento. Foi para isso que você foi constituído na ordem eterna de Melquisedeque. Isso você não pode delegar. Você não pode delegar a confissão, você não pode delegar a missa, a extrema-unção, e você não pode delegar. O batismo você pode delegar. Passa para o diácono e fica no confessionário se confessando. Não importa. Vá até os hospitais, dá extrema-unção para aqueles que estão sofrendo e morrendo. Isso é o próprio seu. Foi para isso que você foi ordenado. Foi para isso que você foi ordenado. Você está entendendo? Por que é que as vocações dos sacerdotes elas se perdem no caminho? E por que é que os sacerdotes, no meio do caminho, eles abandonam a batina? Porque eles estão exercendo funções seculares. Eles estão falando sobre política, eles estão falando sobre economia, eles estão se imiscuindo e se metendo em questões administrativas da sua paróquia. Eu entendo. Só que isso tem que ser delegado. E vou falar uma coisa para você, depende de mim, porque eu sei que nesse momento eu sou a voz de muitas consciências. Eu sei que nesse momento, se eu mandar, se eu pedir, se eu instar os meus seguidores, que agora são 5.000, daqui a pouco vão ser 120 ouvindo essa live. Se eu instar os meus seguidores a lotarem os bancos dos confessionários na igreja, os senhores, com a graça do bom Deus, exercerão o seu ministério, os senhores serão mais fiéis, os senhores serão santos e serão santos canonizados. É isso que eu espero para vocês. Orem pelos sacerdotes e orem uns pelos outros hoje. Uns pelos outros que estão nessa live aqui, para que amanhã, para que essas palavras não se percam de jeito nenhum. Para que vocês procurem, independente da religião de vocês, se vocês forem batizados, retomem. Eu, mais uma vez, falo,
com toda, não é humildade, é com toda a certeza do mundo, eu sozinho não posso. Eu sou pequeno, eu sou um só. Além de eu ser um só, eu sou pequeno. Eu preciso de todos vocês em estado de graça, todos vocês em estado de graça e, por favor, orando por mim. Orem uns pelos outros para que vocês se confessem a partir de amanhã, para que vocês lotem os confessionários, para que vocês lotem as missas, para que vocês procurem os centros do Opus Dei para procurar, para dar trabalho para aqueles sacerdotes, para que vocês procurem o Comunhão e Libertação e peçam direção espiritual, para que vocês procurem as paróquias ao lado das casas de vocês e perguntem para a secretária quando que vocês podem se confessar com o padre, os padres eles amam isso. Os padres entregaram a vida para isso. Os seminaristas entregaram a vida para isso. Os seminaristas não entregaram a vida para ficar fazendo reforma em igreja. Isso quem faz é arquiteto. Os seminaristas entregaram a vida para celebrar a Santa Missa e para confessar as almas penitentes. É para isso que os sacerdotes entregaram a vida. Agora, é necessário que vocês nos procurem para isso. Entenda que a fidelidade do povo é a contraporca da fidelidade da vocação do sacerdote. É a fidelidade do povo que trava, que alinhava, que trava aquele parafuso forte na parede que é a vocação do sacerdote. É disso que se sustenta o mundo. Não deixem de orar um único segundo. Abandonem todas as superstições. Todas as superstições vão ser abandonadas quando vocês começarem a se confessar. E aí a missa, não uma vez por semana, mas 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana. Abandonando toda a sorte de superstições, assim, terço disso, terço daquilo outro. É vida espiritual simples. Vida espiritual simples, 1 terço por dia, confissão semanal, missa diária. 1 terço por dia, confissão semanal, missa diária. As igrejas vão sendo lotadas, o estatuto espiritual do mundo vai subindo, o olhar para a transcendência, queira ou não, ele vai se reposicionando. Os sacerdotes, mais uma vez, vão ganhando gosto, vão ganhando gozo, vão ganhando alegria e ânimo pela vida que eles escolheram. Não há nada mais triste do que você fundar uma loja da Cacau Show e passar um dia, passar outro dia e ninguém entrar lá e entrar uma ou outra pessoa para comprar uma trufazinha que custa R$1,50, não é? É evidente que a pessoa desanima e leva à falência aquela loja da Cacau Show. Analogamente o mesmo acontece com a vida sacerdotal. Então lotem as igrejas, lotem os confessionários, façam o bem que está ao alcance de vocês pela vocação desses homens que entregaram a vida a Deus e vocês mesmos vão ter os resultados espirituais que abandonam as superstições e que retomam a esperança no peito e que conseguem passar essa esperança para aqueles que estão ao seu redor. Fiquem com Deus.